Hoje é 22 de setembro de 2025. De acordo com o calendário judaico, é a véspera do Ano Novo, que ele é chamado de Erev Rosh Hashanah. Então a virada do ano hoje é a véspera e a virada do ano, porque o dia 1º é amanhã, dia 23 de setembro de 2025. De acordo com o calendário judaico, é então o dia de Rosh Hashanah, ou seja, o Ano Novo. Lembrando que os judeus eles têm dois calendários, um civil e um religioso. O civil é justamente esse que começa a partir de amanhã. Então é a virada quando eles vão comemorar o ano 5786. Ele não usa a datação gregoriana. Nós estamos ainda no ano 2025 e vai continuar 2025. Então para eles não é 2026, mas sim o ano 5786, de acordo com o calendário judaico. E nesse ano, então, o calendário judaico temos as seguintes datas. Dia 1º de Tishrei, que é o 7º mês do calendário judaico. Então é a festa das trombetas na Bíblia, né, que no caso dos judeus chama de Rosh Hashanah, o ano 5786. No dia 10 de Tishrei, que vai ser então no dia 2 de outubro, na Bíblia, né, que é o dia 10 instituído de acordo com a Bíblia, foi o dia da expiação. E no calendário judaico, então, tem o nome de Yom Kippur, ou Dia do Perdão. É o 10º dia do 7º mês do calendário civil. Já o calendário religioso é o calendário que começa com a Páscoa, né, da data de acordo com a Bíblia. Então eles adotaram como calendário religioso, começando lá com a Páscoa, aí vem o Pães Asmos, as primícias, vem o Pentecostes. Então o 7º mês, que é justamente esse agora que na Bíblia é a festa das trombetas, e que ele chama de Rosh Hashanah, que passa a ser o calendário civil deles, então a virada do ano, mas no calendário religioso continua sendo o 7º mês, conforme está na Bíblia. Então no dia 15 de Tishrei, que é o dia que começa a festa dos tabernáculos, e os judeus chamam hoje de Sukkot, e é no dia 15 do 7º mês, que é 15 de Tishrei, que nesse ano vai ser no dia 7 de outubro, né? E digamos assim, coincidentemente, é o dia em que vai fazer 2 anos da guerra entre Israel e Hamas. 7 de outubro é o mesmo dia do primeiro dia da festa dos tabernáculos, de Sukkot. No terceiro dia da festa, que é o dia 17 de Tishrei, vai ser então no dia 9 de outubro. E o último dia da festa é o 8º dia, 15 mais 7, 22, mas contando com o dia 15, então são 8 dias. Que eles comemoram então um dia a mais, é o 8º dia, então vai ser o dia 17 de Tishrei, vai ser no dia 9 de outubro. É o terceiro dia da festa dos tabernáculos. E o último dia, o grande dia da festa, é o dia 22 de Tishrei, vai ser no dia 14 de outubro, o 8º dia da festa dos tabernáculos. Isso está de acordo aqui com o calendário judaico agora em 2025. No entanto, vamos agora ver, de acordo com a Bíblia, como é que ficaria essas datas. Sabemos que temos o calendário juliano, que ele serviu de base lá em todo o período romano, do Império Romano ante a República Romana, o Império Romano, praticamente as duas datas que nós comparamos, o juliano e o gregoriano. Apenas o gregoriano teve a leve mudança de 10 dias em 1582. Mas, na época que Cristo nasceu, com base no calendário juliano. Então, nesse calendário, o dia 1º de Tishrei teria sido, então, 16 de setembro, que é a festa das trombetas. O dia 10 de Tishrei, que é o 10º dia do dia da expiação, 25 de setembro. Isso se o calendário juliano fosse hoje, né, também prevalecendo hoje esse calendário bíblico, então o dia 1º de setembro, aliás, o dia 1º de Tishrei teria sido 16 de setembro, 10 de Tishrei, dia da expiação, 25 de setembro, dia 15 de Tishrei, que é o primeiro dia da festa dos tabernáculos, 30 de setembro. E o terceiro dia da festa dos tabernáculos, 2 de setembro, e que é aqui o dia 17 de Tishrei. E o último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, 8º dia, 7 de outubro. Então, de alguma maneira, né, tanto no calendário judaico, o dia 7 de outubro, ele está aqui relacionado a essas datas. No dia 7 de outubro aqui é o primeiro dia da festa dos tabernáculos, pelo calendário judaico, e no calendário juliano,
é o último dia, o dia 7 de outubro, então é o último dia da festa dos tabernáculos. No entanto, né, como nós estamos hoje no calendário gregoriano, devido à diferença de 10 dias que foram suprimidos em 1582, quando da implantação, né, quando entrou em vigor o calendário gregoriano, e esse dia então, o dia 1º de Tishri, é a partir de 26 de setembro, isso considerando o calendário gregoriano, que para os judeus é o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Então, no nosso calendário atual, essa data, 26 de setembro agora próximo, é o dia da festa das trombetas. O dia 10 de Tishri, que é o dia da expiação, né, que os judeus chamam então de Sukkot, aliás, Yom Kippur, que é o dia da expiação, o dia do perdão, é o Yom Kippur. Vai ser no dia 5 de outubro desse ano. E o dia 15 de Tishri, que é o primeiro dia da festa dos tabernáculos, que os judeus chamam de Sukkot, vai ser no dia 10 de outubro. E o dia 17 de Tishri, que é o terceiro dia da festa dos tabernáculos, vai ser no dia 12 de outubro. Eu vou só abrir um parênteses para explicar esse dia aqui, 12 de outubro, que aí, nesse ano é o dia 17 de Tishri. Aliás, esse ano não, desde que começou o calendário gregoriano, o dia 17 de Tishri, como é um calendário fixo, passa a ser sempre o dia 12 de outubro. E o último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, vai ser no dia 17 de outubro, que é o dia 22 de Tishri, que é o 7º mês do calendário bíblico. Quando a gente faz uma análise da cronologia de Babilônia, a gente vai descobrir algumas datas interessantes. O dilúvio, conforme a Bíblia, lá em Gênesis 8, ele pousou lá num dos montes do Ararat no dia 17 do 7º mês. Isso era o ano 1657, quando começou o dilúvio. Quando então a arca pousou, então foi já no ano seguinte, 1658. Isso com base na cronologia que nós estamos estudando. Babel, a cidade de Babel, ela foi construída por Nimrod no ano 2030. AM quer dizer ano mundi, ou seja, desde a criação, depois de Adão. Então o dilúvio começou no ano 1657, desde a criação, ou depois de Adão, que é AM, e Babel foi construída, foi o início de Babel, conforme está lá na Bíblia, em Gênesis, construída por Nimrod no ano 2030. Depois de Adão, que equivale a 20 anos depois do nascimento de Abraão. E a queda de Babilônia, ela ocorreu no dia 12 de outubro do ano 539 a.C., que esse ano 539 equivale ao ano 3432 AM, desde a criação. E o descobrimento da América ocorreu no dia 12 de outubro de 1492, que corresponde ao ano 5462 AM, desde a criação. Então, você observa que a diferença aqui entre a queda de Babilônia e o descobrimento da América são exatamente 2030 anos. Observe que a cidade de Babel foi construída no ano 2030. Isso é só uma observação, porque nós vamos esclarecer em outro vídeo, dar uma explicação mais completa sobre essa data de 2030. Mas a questão é que o calendário judaico, eles estão comemorando agora o ano 5786. Esse ano 5786 do calendário judaico. Isso quer dizer que ainda falta mais de 200 anos para o 6º milênio. Ora, se a gente considerar, né, que a partir desde o ano 6000 menos 5.786, então ainda faltaria 214 anos para completar 6.000 anos, o 6º milênio. No entanto, o que nós queremos demonstrar um pouco agora, aproveitar, é que existe um erro de 210 anos no calendário judaico, 210. E o primeiro erro está no nascimento de Abraão. Para os judeus, Abraão nasceu quando seu pai tinha 70 anos. Quando eles pegam o texto da Bíblia que diz que Terá com 70 anos teve Abraão, Naó e Harã. Terá não teve os 3 filhos de uma vez, mas precisa entender que o que diz lá em Atos capítulo 7, Estevão, na sua defesa, ele diz que Abraão, ele saiu de Harã quando seu pai, com a morte do seu pai, ou seja, ele esperou seu pai morrer, possivelmente então estava doente, então ele esperou
após a morte de seu pai, é que ele partiu de Harã, quando ele já tinha aí 75 anos. Só que aí, a saída de Abraão foi em duas etapas. Ele sai de Canaã, aliás, ele sai de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. No entanto, ele para no meio do caminho, né, possivelmente devido à doença de seu pai, então ele fica ali em Harã 5 anos. Depois que o pai morre, que ele sai então de Harã e vai para Canaã. Isso dá uma diferença aí de 60 anos, porque Abraão não nasceu no ano de 1948, como se faz crer na cronologia judaica, que tem um erro aí de 2 anos no calendário judaico. Então, na cronologia correta, Abraão teria nascido no ano 1950. No entanto, a cronologia certa é de que Abraão nasceu quando seu pai tinha 130 anos, uma vez que ele partiu aos 75 anos com a morte de seu pai, que morreu com 205 anos. Então 205 menos 75, 130. Então o pai dele tinha 130, logo Abraão nasceu no ano 2010, desde a criação, ou depois da criação, que equivale a 1960 anos antes de Cristo. E o ano 2010, logo aqui vai dar uma diferença aqui de 60 anos, que deixou de ser contabilizada no calendário judaico. A próxima diferença está na questão do primeiro templo, desde a sua fundação, no 4º ano de Salomão, até então o seu fim, quando houve a queda do primeiro templo diante dos babilônios. Só que o calendário judaico data que o primeiro templo ele teve início, né, no 4º ano de Salomão, teria sido o ano 2930, o ano AM, que corresponde aí ao ano 831, 830, arredondando 830 a.C. E o fim, a queda do primeiro templo, que ocorreu na queda de Jerusalém pelos babilônicos no ano 586, só que o calendário judaico data aqui de 421. E o calendário, a cronologia histórica, né, exatamente a histórica e arqueológica, mostra que a queda de Babilônia ocorreu no ano 586, a queda de Jerusalém diante da Babilônia, no ano 586, que equivale aí, corresponde ao ano 3.385 AM, desde a criação. Logo, isso aqui dá uma diferença de 395 anos. Né? Para os judeus, essa diferença de um templo para outro é 410, mas na cronologia bíblica é de 395 anos, o que dá aí uma diferença de 15 anos a menos, que os judeus, então, eles suprimiram aí, né, ao acrescentar mais, 15 anos a mais, vão ter que diminuir lá na frente. E então o primeiro templo ele foi construído no ano 2990 AM, em vez de 2930. E essa diferença vamos calcular lá na frente. Na primeira diferença foi eles deixaram de calcular 60 anos, que precisa ser acrescentado. Na segunda diferença, eles acrescentaram aí a mais 15 anos, que precisa ser tirado. E o último erro foi justamente entre o fim do primeiro templo e o fim do segundo templo, que ocorreu agora no ano 70, diante dos romanos. E como eles dataram aí do ano 421 até o ano 70, para que desse 490 anos, e assim induzir ao erro os judeus de que a profecia de Daniel teria se cumprido nesse período de 490 anos, com início aqui com a queda do primeiro templo e o término da profecia de 70 anos, ou 470 semanas, né, ou 490 anos, teria terminado no ano 70, e que nele o Messias teria sido Simão Bar-Coba, né? Eles, para que essa profecia não apontasse para Cristo, o verdadeiro Messias. Os judeus fizeram isso deliberadamente. Dessa maneira, né, do calendário histórico e bíblico, a queda de Jerusalém, quando teve fim o primeiro templo, foi no ano 586 a.C., no ano 3.385 AM. E a queda de Jerusalém diante dos romanos, no ano 70, ocorreu aí no ano 4040. Então, enquanto para os judeus a diferença do primeiro templo para o fim, a queda do primeiro templo e a queda do segundo templo, que ocorreu no fim de Jerusalém, foram 490 anos, mas historicamente foram 655 anos, o que dá uma diferença de 165 anos. Essa é a diferença, 165 anos. Fazendo agora as contas, nós vamos então fazer a conta. A primeira diferença de 60 anos que precisa ser acrescentado à cronologia, tirado 15 anos da diferença aí entre o primeiro templo e a sua destruição,
E essa primeira diferença é do nascimento de Abraão. E a segunda diferença maior, que é o que envolve aí o período persa, onde os judeus suprimiram de 13 imperadores persas, eles colocaram só 5 para cobrir 490 anos, quando na verdade foram 13, que cobriu ali desde a queda de Babilônia em 539 até a tomada, né, por Alexandre o Grande em 331. E isso então eles suprimiram aí cerca de 165 anos. Então quando agora fazemos essas contas, então temos aí um total de 210 anos. Essa é a diferença, é o erro do calendário judaico. Logo, quando pegamos agora o calendário judaico atual, que ainda, como chamo na véspera, né, está no ano 5.785, acrescentamos 210 anos e o ano então correto que nós estamos é 5.995, que no nosso calendário gregoriano equivale a hoje ao ano 2025, porque antes de Cristo, né, já teve uma datação aí de cerca de 4.000 anos. Esse então é o ano correto em que nós estamos, 5.995 e não 5.785, devido ao erro de 210 anos do calendário judaico. Eles também cometeram outro erro, porque na Bíblia Deus determinou que o ano ele começa na primavera no caso do hemisfério norte, que Israel fica no hemisfério norte, quando aqui para nós no Brasil, no hemisfério sul, é o outono. Deus diz lá em Êxodo 12:2, na versão da King James atualizada, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Foi assim que Deus determinou. E ainda em Êxodo 13:4 ele diz, hoje é um dia de primavera, no mês de Abib, que eles mudaram, né, os judeus mudaram para Nisan, e estás abandonando as terras do Egito. Então, para ficar mais claro que quando Israel saiu do Egito, no capítulo 12, se refere justamente à Páscoa com a saída de Israel do Egito. E Deus aí está deixando claro que foi por ocasião da primavera, isso no primeiro mês que Deus já adotou como o início do ano. E Deus não mudou. E os judeus mudaram, né, para iniciar o ano no 7º mês, mas Deus não mudou. Não há nenhuma mudança na Bíblia que Deus tenha mudado do primeiro para o 7º mês a virada do ano. Então permanece até hoje esse calendário bíblico. E quando isso ocorrer, né, na primavera então de 2026, que vai ocorrer essa mudança, não agora como os judeus querem, mas somente é lá por volta ali de 20, entre o primeiro mês, né, vai ser entre 20 e 21 de março, 19 de março, a 19 e 20 de abril. Então, o primeiro mês do calendário bíblico, que será realmente agora o mês de 5.996. Esse é o ano que vai ter início em 2026, na primavera do ano 2026. Logo, que conclusão nós chegamos? Então, nós vamos entrar no ano 5.996. O ano que nós estamos atual é 5.995. Isso quer dizer que de 6.000 menos 5.995, nós temos 5 anos para terminar o sexto milênio. Né? O sexto milênio termina quando termina o ano 2030. É o fim do sexto milênio. Então não faltam, né, de acordo com o calendário judaico, 5.786, que eles já comemoram amanhã, faltaria 214 anos para o fim dos 6.000 anos. No entanto, de acordo com o calendário bíblico correto, nós ainda, quando entrarmos em 2026, que vai ser o ano 5.996, e aí então vai faltar 4 anos, mas como tem que incluir 2026 todinho, né? 2006, 2007, 2028, 2029, 2030 todinho ainda, só quando terminar 2030, então dá 5 anos. Logo, nós temos aí 5 anos e 3 meses para o fim do sexto milênio, porque somente quando termina 2030. E 2030, também de acordo com a Bíblia, só vai terminar na primavera de 2031, né? No final de 2000, lá em março, abril de 2031 é que termina o ano 2030 de acordo com o calendário bíblico. Dessa maneira, apenas nós vimos aí, comparamos o calendário judaico
comparamos com o calendário bíblico, tanto no juliano como no gregoriano, para entender essas datas e entender a época que nós estamos, a diferença o erro de 210 anos que os judeus cometeram no seu calendário. Calculamos que foi justamente 210 anos e que então nós estamos no ano 5.995, que corresponde hoje ao nosso ano atual gregoriano 2025. E somente na primavera de 2026 é que nós entraremos no ano 5.996, para então aí a gente entender que essa diferença nos dá a certeza de que só restará então cerca de 5 anos para o fim do sexto milênio, e assim ficarmos atentos a essas datas, esse calendário, aos eventos e acontecimentos, porque nós estamos chegando na reta final e isso pode nos dar uma indicação à luz de que estamos chegando ao fim da história desse mundo e que breve Jesus voltará.